Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Alguém que está vindo aqui na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Então, saudando a todos com um bom dia também a todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, que fazem aí a honra da sua visita. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma singela oração, para que a gente possa nos harmonizar aos benfeitores da casa, aos nossos mentores. Jesus querido, Mestre amado, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada, que nos é concedida, de estarmos aqui nesta casa de amor e de fraternidade, para estudarmos, mais uma vez, um pouquinho do Teu Evangelho. Pedimos o concurso dos benfeitores espirituais aqui presentes, para que possamos ficar em harmonia, ficar em paz, em união, e que possamos absorver um pouquinho deste Evangelho maravilhoso do Mestre. Que nós possamos também receber tudo aquilo que viemos aqui buscar, seja de ordem intelectual, de ordem espiritual, de ordem física. E pedimos mais uma vez a graça do Mestre para que o seu Evangelho permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, como foi dito pelo Vitor, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos chamados povos escolhidos, onde nós vamos discorrer sobre os itens de 6 a 9 e também 16. Reconhece o seu cristão pelas suas obras. Mas antes da gente iniciar, eu vou trazer aqui uma leitura do trechinho do Evangelho, que está nas anotações do evangelista Mateus, que nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. E aí continuando: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Naquele, pois, que quebraram desses mínimos mandamentos, e que assim ensinaram aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então, quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre esse trecho do Evangelho, a gente começa a analisar alguns pontos muito importantes. Então, o primeiro é: de que vale a gente chamar a Jesus de mestre se a gente não segue os seus ensinamentos? E se a gente não multiplica os seus ensinamentos? São realmente cristãos aqueles que dizem honrar o nome de Jesus, mas não colocam os seus ensinamentos em prática? E a gente não precisa, na realidade, esperar a justiça de Deus sobre nós. A gente tem que seguir o único caminho que nos é dado, que é colocar em prática, ou seja, uma prática sincera, uma prática do coração, o amor e a caridade. Os ensinamentos de Jesus, eles são eternos e verdadeiros. Eternos e verdadeiros. Por isso, todas as instituições humanas e de nossas vidas, elas devem estar apoiadas nesses ensinamentos.
assim como a casa construída sobre a rocha. E aí, lembrando um pouquinho, de novo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem de guia e modelo? E os benfeitores espirituais responderam: vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia e modelo. E a gente deve seguir os seus ensinamentos, construindo as nossas casas, o alicerce da nossa vida, sobre o seu evangelho, sobre a prática do amor e caridade, que é a casa construída sobre a rocha. E aí, quando a gente começa a pensar um pouquinho, no tema de hoje, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E aí eu lembro, quando eu lembro do livro há 2000 anos, do livro Paulo e Estevão, alguns trechos desse livro, principalmente do livro de Paulo e Estevão, os cristãos eles eram reconhecidos como? Pela maneira com que eles se amavam, ou seja, pelo amor, pelo respeito com que eles eram tratados entre eles, e pelas obras que eles faziam. Tem um trecho de Paulo e Estevão que, num diálogo de Pedro e João, veio uma outra pessoa que queria conhecer o cristianismo e observou: veja como eles se amam. E isso é a verdadeira obra do cristão. Mas aí, qual que é a vontade do Pai que está no céu? Qual que é a vontade de Deus, nosso Criador? Nós que somos cristãos. Então, Kardec, muito bem orientado pelos benfeitores espirituais, colocou este título: reconhece-se o cristão pelas suas obras, para que a gente possa nos lembrar de que, se nós somos verdadeiros cristãos, se nós somos irmãos, nós devemos colocar em ação, ou seja, colocar através de obras, os ensinamentos de Jesus. E em muitas ocasiões, nós somos chamados a testemunhar os ensinamentos de Jesus. E por muitas das vezes nós não o fazemos. E os benfeitores espirituais, eles também nos lembram que Jesus resumiu dos 10 mandamentos em 2, que são os maiores ensinamentos, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E para a gente, nós que temos as nossas imperfeições, as nossas paixões, os nossos vícios, amar o próximo como a nós mesmos ainda é muito difícil. Mas nós estamos caminhando para atingir isso em perfeição. Se a gente conseguir vencer um pouquinho das nossas imperfeições, das nossas más inclinações, todos os dias, um pouquinho mesmo, nós estamos dando um grande passo em relação a isso. Vejam bem, nós estamos no domingo, um dia quente, está quente hoje, amanheceu um dia quente, e nós estamos aonde? Nós estamos aqui na Casa Paulo de Tarso, estudando o Evangelho. Então nós já estamos dando um pequeno passo para isso. E nós lembramos também que há muitos ensinamentos de Jesus, como perdão, sermos bondosos, sermos benevolentes, sermos indulgentes para com o nosso semelhante. E aí eu convido a todos para a gente fazer uma revisão, uma reflexão de o quanto nós estamos aderentes, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, o quanto elas estão aderentes aos ensinamentos de Jesus. E aí, a gente tem que começar a examinar aquilo que a gente precisa melhorar. E aí eu trago para nós a questão 919 do Livro dos Espíritos, que foi respondida por ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele nos dá o seguinte ensinamento. Santo Agostinho, todos os dias, ao se deitar em sua cama para dormir, ele refletia todas as suas ações ao longo daquele dia. E ele colocava o seguinte questionamento: eu fiz todo o bem que poderia ter feito? Eu me indispus com algum irmão meu, no qual eu preciso me reconciliar? Eu deixei de dar atenção
para alguém que precisou de mim. Então ele fazia esse tipo de reflexão todos os dias. E isso começou a se tornar um hábito para ele. Então chegou um determinado momento, por isso que ele se tornou um santo reconhecido pela Igreja Católica, que ao final do dia ele percebeu que ele tinha feito todo o bem que ele poderia ter praticado. Que ele deu toda a atenção e o amparo necessário aos irmãos que buscaram a ele. E isso foi trazendo para ele, esse exercício, foi trazendo para ele uma força mental e espiritual muito grande. Porque ele estava de consciência tranquila. Ele sabia que os seus atos, as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos estavam aderentes aos ensinamentos de Jesus. E isso trazia a ele uma força muito grande para conseguir dar continuidade à sua obra. Vejam que interessante. E aí eu trago para nós a parábola da figueira seca. Que seja a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Mas e a árvore que não dá nenhum fruto? A árvore está lá, bonita, frondosa, um tronco robusto, muitas folhas bem verdes, dando até uma sombrinha, mas não dá fruto nenhum. De que ela serve? O que Jesus fez com a figueira que não dava fruto? Secou e ela morreu. Então nós somos como a figueira. Nós temos que dar bons frutos. Nós temos que seguir dando continuidade aos ensinamentos de Jesus, seja através da prática do amor e da caridade. E aí, quando Jesus nos ensina nesse Evangelho, que não basta dizer Senhor, Senhor, para nós entrarmos no reino dos céus, isso significa então que todo aquele que é cristão, que frequenta alguma instituição religiosa, seja uma igreja católica, protestante, um centro espírita, isso quer dizer que corre o risco de não entrar no reino dos céus? Então vocês vão perguntar para ele, pô, Leandro, você está dizendo que eu venho aqui no Paulo de Tarso todos os domingos e eu corro o risco de não entrar no reino dos céus? A resposta é sim. Todos nós corremos o risco de não entrarmos no reino dos céus, se nós não colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. O Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, eles não são vaidosos. Eles não precisam ficar ouvindo que nós estamos falando em seu nome, falando sobre Ele a todo momento. Eles não são vaidosos, eles não precisam disso. Eles precisam que nós coloquemos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Eles precisam que nós sejamos bondosos, caridosos, que nós possamos dar atenção àqueles que mais precisam, que nós possamos disponibilizar do nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, para aqueles que precisam. Veja que eles não estão nos pedindo nada material. Tudo aquilo que nós podemos dar e não nos custa, já basta. Estarmos aqui estudando o Evangelho, passarmos o Evangelho adiante, ensinarmos o Evangelho aos nossos familiares, aos nossos filhos, netos, sobrinhos, não importa, é esse o nosso papel. E aí, Jesus ele veio ensinar o quê? Todos os seus ensinamentos estão baseados no amor. É isso que ele espera de nós. E aí eu trago para nós também uma das leis naturais da vida, que é a lei do progresso. Todos nós estamos caminhando para progredir. A gente não fala muitas vezes, né, que a gente vai aprender na dor ou no amor, né? Aprender no amor é mais fácil, mas o ser humano normalmente ele aprende na dor. Normalmente. Me incluo nessa também. Mas a lei do progresso, vocês imaginam só que nós temos centenas, alguns de nós podemos chegar até milhares de encarnações. Quando nós encarnamos nesta vida em que nós estamos agora, neste vaso carnal que nós estamos vestindo, que o nosso espírito ele é eterno, nós escolhemos exatamente a jornada que nós estamos vivendo agora. É a nossa escolha estar aqui.
É nossa escolha estarmos aqui como homem ou como mulher. É nossa escolha a família ao qual nós somos inseridos. E também é nossa escolha as provas e expiações que nós estamos vivendo. Tudo isso é escolha nossa. E isso faz parte da lei do progresso. Nós temos, ao longo dessas encarnações que nós vivemos, nós nascemos na primeira encarnação ignorantes e simples. E nós fomos vivenciando todas as experiências que cada encarnação nos trouxe, ou nos traz. Nós estamos aqui encarnados. E a partir dessas experiências, nós vamos aprendendo a diferenciar o bem do mal. E à medida que nós vamos vivendo essas experiências em todos os setores da nossa vida e da nossa sociedade, nós vamos nos aperfeiçoando, um pouquinho que seja. Lembra no começo que eu falei que nós nos aperfeiçoamos um pouquinho a cada dia? Justamente através dessas experiências, nós vamos diferenciando, nós vamos nos melhorando. E à medida que nós vamos aprimorando este conhecimento de diferenciação entre o bem e o mal, nós vamos conseguindo fazer o quê? Colocar em prática o amor e a caridade. Vejam que é a escola da vida. E a lei do progresso, ela não escapa de nenhum de nós. Ou nós não escapamos dela, quero dizer. Todos nós estamos sujeitos a ela. A lei do progresso faz parte do nosso aprendizado. E aí nós começamos a pensar, que em alguns momentos nós queremos até nos enganar. Ou nós queremos enganar aos nossos irmãos, para que possamos ser aceitos, para que possamos ser compreendidos. Mas na realidade nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos enganar a Jesus. Eles sabem exatamente o que habita em nosso coração e em nossos pensamentos. Eles sabem exatamente qual é a nossa maior dificuldade, as nossas aflições, as nossas imperfeições, as nossas paixões e más tendências. Então nós devemos nos lembrar que quando nós olhamos para o nosso momento de vida e por tudo aquilo que nós já passamos, tudo isso foi porque o Pai, nosso Criador, permitiu que nós estivéssemos e passássemos por tudo isso. Porque Ele sabe que isso é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Tudo isso é de extrema importância para que a gente possa caminhar nesta lei do progresso. E aí eu convido de novo para mais uma reflexão. No que realmente a gente acredita e o que habita os nossos corações. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente sabe qual é a direção que nós vamos tomar e que nós vamos dar para a nossa vida. E através dessa reflexão, a gente busca, ou a gente obtém uma maior capacidade de agir com sabedoria, de agir com benevolência, de sermos pessoas boas, amorosas, cristãos de verdade. E é tentando colocar o nosso melhor em prática que a gente se conecta a Jesus. Veja que Jesus, Ele não quer nada a mais para a gente do que nós colocarmos o nosso melhor em prática. Ah, mas eu ainda não consigo isso, eu ainda não consigo fazer aquilo. Tá, mas qual é o seu melhor? O que nós podemos fazer de melhor nesse momento? O que nós podemos entregar de melhor? Uma coisa que eu sempre digo, e já falei isso aos meus filhos também diversas vezes, é: todas as vezes que nós vamos tomar uma ação, tomar uma decisão, o que Jesus gostaria que nós fizéssemos? É a primeira reflexão que a gente tem que fazer. O que Jesus gostaria que nós fizéssemos? E aí eu digo para os meus filhos, quando você está em dúvida de fazer alguma coisa, pergunta para o papai, pensa o que o papai e a mamãe gostaria que você fizesse antes de você tomar aquela ação. E é o mesmo caso para nós, Jesus nos conhece, nosso irmão maior. Antes da gente tomar uma decisão, falar alguma coisa, pensar alguma coisa, o que Jesus realmente gostaria de
tenho certeza absoluta que em 100% dessas decisões nós estaríamos tomando o caminho correto, que iria nos custar bem menos do que o caminho mais fácil, lembrando aí da porta estreita. E aí, pensando nisso tudo, eu trago para a gente a questão 893 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Os benfeitores espirituais responderam assim: há sempre virtude quando há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a virtude mais sublime, ou seja, a virtude mais importante, consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Então veja, a resposta dos benfeitores espirituais é dividida em duas. Quando nós temos uma resistência voluntária às nossas más tendências, às nossas imperfeições, a gente sabe onde é o nosso ponto fraco, sabe? Todos nós sabemos. Mas quando nós temos uma resistência voluntária, falando assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou agir dessa forma, eu não vou falar isso, isso nós estamos fazendo de forma voluntária, a gente não está sendo obrigado. Então nós estamos vencendo as nossas más tendências. Isso é meritório. Que isso significa o quê? Nós estamos observando na onde a gente precisa melhorar e nós estamos dando um pequeno passo adiante em busca desta melhoria, desta perfeição. Essa é a primeira parte da pergunta, da resposta, quer dizer. E a segunda parte é: quando nós sacrificamos todo o nosso interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Ou seja, quando eu coloco os meus interesses pessoais de lado e faço bem ao meu próximo de todo o meu coração. Veja, isso é a parte mais sublime, segundo os benfeitores espirituais. Veja que interessante. Nós vencermos as nossas más tendências e colocarmos de lado os nossos interesses pessoais. Em busca do quê? Da prática, do amor e da caridade. E aí eu lembro para nós que Jesus, através do seu Evangelho, ele nos oferece a árvore da vida. A árvore da vida, ela está repleta de vida, esperança e fé. Cabe a nós o quê? Sermos muito cuidadosos com essa árvore que Jesus nos oferece, tratando ela com muito amor, com muito respeito, a árvore da vida, mas ao mesmo tempo compartilhar dos seus frutos com o nosso semelhante. Significa o quê? Passar adiante, multiplicar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Vejam que interessante. E antes de nós partirmos aí para as nossas despedidas, eu vou trazer aqui para nós um trechinho do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, do Antônio Baduí Filho, ditado pelo espírito de André Luiz, que nos diz assim: chamados e escolhidos. E André Luiz nos traz: socorra o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Oriente o irmão em dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. Visite o amigo enfermo, mas evite a conversa inoportuna. Ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, mas não se deixe dominar pelo mau humor. E aí, para encerrar, ele traz assim: a oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste de compromisso com Jesus.
Porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão os escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir, mas facilmente as transformam em punhos para bater. Então esse trecho aqui do Vivendo o Evangelho é exatamente o que nos trouxe o capítulo 18 de hoje. Nós podemos e devemos nos conectar a Jesus, mas para isso nós precisamos vencer as nossas imperfeições e praticar o amor e a caridade para com o nosso semelhante, sem segundas intenções. Meus queridos amigos, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para nós hoje. Mas antes de nós nos despedirmos, eu convido a todos para a gente fazer uma pequena oração. Nesse momento, ó Pai, nosso Criador, Pai misericordioso, lhe pedimos muita luz, muita sabedoria e inteligência para continuarmos nesta caminhada da seara do Evangelho de Jesus. Que nós possamos receber o concurso dos benfeitores espirituais e de nossos mentores espirituais que nos acompanham desde o nosso primeiro instante nesta encarnação, para que tenhamos a sabedoria, a inteligência, a resignação e a resiliência necessários para darmos continuidade e andamento às obras do Mestre. Solicitamos mais uma vez, Mestre Jesus, ser conosco hoje e sempre. Abençoa-nos com o teu infinito amor e que nós tenhamos toda a orientação necessária para não deixarmos escapar em nenhuma oportunidade as chances que recebermos de colocar em testemunho os teus ensinamentos. Obrigado mais uma vez, Mestre querido, por estarmos aqui reunidos em teu nome. E tenho a certeza absoluta de que assim continuaremos durante todos os dias dessa semana. Que assim seja.